Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Recentemente, o site The Intercept Brasil publicou uma reportagem baseada no vazamento de conversas relativas à Operação Lava Jato. No entanto, este assunto repercutiu entre a sociedade e algumas pessoas chegaram a criticar a utilização deste conteúdo. No programa de hoje, o nosso objetivo, então, é avaliar qual o papel da imprensa nesse processo e também quais devem ser as condutas dos jornalistas diante de um fato como esse. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o jornalista Martin Behrendt. Também está conosco a jornalista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que atua na disciplina de Ética e Jornalismo, professora Virgínia Fonseca. É um prazer recebê-los na TV Câmara, muito obrigada pela presença de vocês. Martim, eu começo te perguntando o seguinte, na verdade te pedindo para que faça uma retrospectiva desse assunto que tomou conta aí da sociedade nos últimos tempos e de que forma tu recebeu, como que tu avalia a repercussão desse assunto na sociedade. Marjorie, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando no TV Câmara Entrevista. E algumas pessoas, pessoas que acompanham o meu trabalho, no meu site e na emissora de rádio que eu trabalho, vieram questionar, sobre esta forma de trazer informação, a questão de informações obtidas através de uma situação de método criminoso ou não, seria uma falha, um lapso, uma oportunidade, e ao mesmo tempo sobre a questão do sigilo da fonte. Então são coisas que, para quem não habitualmente trabalha com jornalismo, elas não ficam tão claras, e aí a gente revisa, é sempre a oportunidade que a gente tem de revisar a nossa Constituição, que é a nossa Carta Máxima, que está lá, segura o sigilo da fonte, quando tem aí um interesse de trabalhar em informação. Quer dizer, é um direito assegurado pela Constituição o sigilo da fonte. Então eu acho isso fundamental. Isso existe para o jornalismo, mas também existe em algumas outras profissões aí em que tem essa garantia. Bom, sobre a questão do The Intercept ter divulgado essas mensagens, eu tenho alguns critérios, pelo menos profissionalmente, e que essa situação ela foi importante assim para revisar alguns conceitos, pelo menos profissionais, sobre de que maneira a gente tem que trabalhar a informação, porque debatendo e conversando com as pessoas, até que ponto uma atitude criminosa, ela pode servir de embasamento para repasse de informações. A gente está falando de vamos usar assim, uma singela invasão de celular, mas se a gente tratar como conceito de crime, a gente também, por exemplo, poderia imaginar que vai se aceitar, por exemplo, a tortura de alguém para obter uma informação capaz aí de interesse público. Então, esses conceitos são muito sutis, a forma de trabalhar isso. Então, o conteúdo do Intercept que ele recebeu, tem fatos preocupantes, essa aproximação de um juiz com procuradores, eu não tenho dúvidas que existem fatos preocupantes ali. Mas aí uma pessoa me perguntou, tu já recebeu denúncias e tal a partir de situações criminosas no teu trabalho? Não, eu sempre respeito. Uma vez eu entrevistei o jornalista Lúcio Vaz, do Correio Brasiliense, ele que trouxe as denúncias da Operação Sanguessuga, que eram das ambulâncias. Ele disse, Marti, uma das maiores fontes na política é quem fica, por vezes, fora da divisão de algum ato corrupto, ilícito e tal. Então, às vezes, tu recebe uma informação de alguém que ficou fora de um conchavo, alguma coisa assim, Então, é muito delicado. Eu não consigo dizer o que é exatamente o limite aí, e nós temos uma professora de ética aqui. Exatamente. Professora, falando sobre essa questão, a senhora acha que como esse assunto vem sendo tratado dentro da universidade, especialmente nas disciplinas que abordam a questão da ética jornalística, até para formar profissionais atentos à responsabilidade e ao papel social do jornalismo? Quando saiu a primeira publicação do Intercept Brasil, coincidentemente eu tinha
aula de ética logo a seguir e se ocupou boa parte do tempo da disciplina discutindo esse assunto. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso fazer algumas distinções, algumas separações. Uma questão é a discussão do âmbito jurídico. Outra é a discussão no âmbito do jornalismo, né? Consequentemente, as implicações são diferentes, seja para o âmbito jurídico, seja para o jornalismo. O jornalismo trabalha para fornecer informações de atualidade, informações que tenham interesse público para a sociedade. Fundamentalmente, esta é a própria, inclusive o que legitima socialmente o jornalismo perante a sociedade. A sua finalidade, o seu objetivo é fornecer informações que sejam relevantes, que interessem ao conjunto da sociedade, para que este cidadão possa ser bem informado. E a partir daí, formar a sua opinião, tomar as suas decisões, enfim. No caso específico do Intercept Brasil, ele recebeu uma informação obtida muito provavelmente, ou a esta altura já se pode dizer até que seguramente, obtida de forma ilícita. Sim. Mas não foi o Intercept Brasil, até onde se sabe, que cometeu alguma ilicitude para obtenção desse material. Esse material foi fornecido por uma fonte anônima, com a qual a equipe do Intercept Brasil se comprometeu em preservar o sigilo desta fonte, e a partir do momento em que recebe esta informação, primeiramente, a equipe do Intercept faz uma checagem desse material. Primeiro vai ver o que tem nesse material, vai inclusive, e eles explicam isso logo na primeira publicação, eles inclusive fazem um trabalho demorado exatamente porque eles precisam conferir, confirmar, checar essa informação, ter certeza de que é verídico o que está ali naquele material. Sim. Em primeiro lugar, tem que haver uma conferência da autenticidade do material, saber se ele não foi falsificado, se ele não foi alterado. Num segundo momento, separar o que possa ser mera curiosidade ou assunto de interesse meramente privado ou conversa sem importância entre os interlocutores e retirar desse material apenas aquilo que possa ter interesse público. E além disso, eles fazem então esse trabalho de conferências, de datas, eles confirmam cada informação. Se não está claro quem é a personagem em referência, eles vão atrás dessa informação e procuram se cercar de todas as garantias de que estarão fornecendo para o público uma informação fidedigna, real, verdadeira e que demanda tempo e muito trabalho de apuração. Bom, quanto a esta questão específica levantada pelo Martin, de que o material foi obtido ilegalmente, e o que gera inclusive controvérsia, isto é um problema mais para a área do direito do que propriamente para o jornalismo. O que o jornalista não pode fazer, o que o órgão jornalístico não pode fazer é ele próprio cometer o ato ilegal, ainda que em nome da relevância da informação, assim como ele não pode se associar ou ser cúmplice de quem comete a ilegalidade. Mas uma vez que o jornalista tem em mãos de uma fonte que, para o jornalista, e isto é um critério exclusivamente jornalístico, que esta fonte tenha credibilidade perante o jornalista, ou a pessoa responsável pela publicação, e se todos esses cuidados prévios próprios do processo de apuração são tomados, e se esta informação se revela útil e relevante, o jornalista não tem apenas que
ficar em dúvida em publicar ou não. Ele tem o dever de publicar. Neste caso, o jornalista tem um imperativo ético de publicar, né? Para que o público, no caso especificamente da Operação Lava Jato, tenha conhecimento do que procuradores e juízes, que são servidores públicos e que têm, portanto, também obrigação de agir dentro da lei, ainda que eles estejam empenhados numa operação complexa para apurar corrupção, eles não têm autorização nem legal e nem moral para atuar fora dos limites da lei, fora do chamado devido processo legal. Então, a sociedade precisa saber como esses servidores públicos estão se comportando nos bastidores e se eles estão agindo adequadamente, como se espera que devam agir todos os servidores públicos. Ainda que os jornalistas, a partir de tomar conhecimento sobre essas conversas, tenham tomado todas as medidas necessárias, checagem das informações, né, a análise da veracidade desses fatos, se observou numa parcela da sociedade, na verdade, inclusive de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a tentativa de invalidar essa informação, justamente pelo fato de ela primeiramente ter sido obtida de uma forma ilegal por um grupo de hackers. Tu acreditas que isso se deve ao fato justamente da Operação Lava Jato ter tido uma repercussão muito grande e hoje, talvez, algo relativo a isso mexer na configuração política do país? Tu observas essa relação, Martin? Existem vou usar a palavra forças, né? Mas atores da nossa sociedade que agem para tentar proteger algumas instituições, né? Porque os últimos anos têm sido bastante desgastantes para todas as instituições, ou para quase todas as instituições. E aí eu incluo até escolas, universidades. Há uma grande confusão, né, do que dessa questão de regramento, assim, o que pode e o que não pode. Está indo tudo para uma vala comum aí. E aí, isso é situação, me parece bastante delicada. Aí, o que existe, na verdade, é algumas pessoas tentando dar uma segurança jurídica a um cenário aí que pode se tornar bastante inquieto, bastante preocupante, né? Mas um termo que tem se usado muito e que me parece que cria toda essa confusão é a polarização. Ou tu é de um lado, ou tu é de outro, assim, ou tu é a favor do combate à corrupção, ou tu está do outro lado. E não é assim, né? Não é assim, não deve ser assim. Então, há um esforço muito grande aí de alguns setores aí que estão tentando sustentar, né, alguns pilares da democracia, né? E aí entra as liberdades de expressão, né? Falava aqui com a professora sobre a questão da advocacia, né? Por exemplo, na área da advocacia, as prerrogativas da advocacia também sofrem algum tipo de pressão e a advocacia está alarmada porque são conquistas históricas e tal. Então, agora voltando aí, indo ao que tu perguntasse sobre o ministro, né? O ministro do STF aí, tem alguns tentando botar panos quentes aí para ver se a situação tranquiliza, no sentido de tranquiliza. Como é que eu poderia botar no contexto? Não se crie mais crise, né, do que o país está vivendo, né? Então, só que aí tem uma margem perigosa, né? Uma margem de flexibilização perigosa aí de alguns temas. É muito delicado, eu não consigo ter, honestamente, assim, uns conceitos definidos sobre esse momento de turbulência. Pois é, nesse caso, quais seriam, professor, os possíveis prejuízos dessa tentativa de culpar os jornalistas por fazer algo que, como a senhora bem colocou, é dever desse profissional? É a velha história de culpar o mensageiro, né? Ao invés de a notícia em si. Mas em relação a isso que comentava o Martin agora há pouco, e eu tinha falado
antes da importância de se fazer a distinção do que são as questões pertinentes ao jornalismo e quais as questões pertinentes ao âmbito jurídico. E sempre que se está falando de poderes, se está falando de política. Eu acho que essa discussão sobre ser contra ou a favor da corrupção é uma falsa polarização. Porque quem está questionando os métodos de atuação da Lava Jato, dos procuradores e do ex-juiz Sérgio Moro, não está contra o combate à corrupção, como querem fazer crer aqueles que fazem do combate à corrupção uma bandeira exclusiva, como ela por si só, tudo justificasse, né? Então, eu acho que é possível, e aí eu não vou comentar porque eu não tenho conhecimento na área do direito, é possível que as provas obtidas ilegalmente, que elas não possam ser utilizadas, que elas sejam, inclusive, invalidadas. É possível que isso aconteça. Mas ao jornalismo o que interessa é saber o conteúdo dessas mensagens, o que elas revelam da ação destes agentes públicos. O assunto começou também muito polarizado nessa discussão, porque se entendeu, num primeiro momento, que quem estava denunciando estava tentando, primeiramente, anular o julgamento do Lula. Hoje, com o andamento das publicações, com a divulgação de outras publicações, me parece que vai se diluindo esta primeira impressão de que quem entregou esse material para o Intercept, ou que o próprio Intercept teria interesse na anulação do julgamento do Lula, que está preso, como todos sabemos, há mais de um ano em Curitiba. A questão é a gente entender que não se está, ao se conhecer os bastidores dessa ação, ao se conhecer as práticas dos procuradores e do juiz que julgava os casos, não se está com isso dizendo que o Lula é inocente. Eu acho que é muito importante a gente ter clareza disso. Ninguém nesta discussão está dizendo que o Lula é inocente. Eu não estou dizendo que ele é culpado, mas também não estou dizendo que ele é inocente. O que com certeza as mensagens revelam é que ele não teve um julgamento justo. E isto vale para o Lula, isto vale para futuramente alguma ação contra o Bolsonaro, vale contra o Michel Temer, a quem quer que seja. Certo. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente não pode deixar de lembrar, né, quando a gente estuda jornalismo, ética jornalística, do caso Watergate. Muito discutido, muito lembrado, muito comentado nas universidades e que acabou gerando um reflexo aí a partir da renúncia do então presidente dos Estados Unidos lá na década de 70. Martim, ainda que essas provas no âmbito jurídico, essas evidências, enfim, não sejam invalidadas, é possível que esse caso, esse vazamento, levar ao público essas informações gere algum impacto no âmbito político do Brasil, nesse cenário que vivemos hoje? Não tenho mais dúvidas, né? A gente não sabe exatamente as consequências, né? Mas eu não tenho mais dúvidas do quanto ter trazido esses diálogos aí vão mudar muitos comportamentos, vão mudar muitas práticas, desde hábitos pessoais até comportamentos profissionais, né? O que a gente tem que acreditar, e aí vale para toda a sociedade, tirar lições de episódios, né? De todos esses episódios que são desgastantes para toda a sociedade, que são traumáticos, né? Uma das situações que mais assim que tem me chamado a atenção são os enfrentamentos de próprios jornalistas, né? Tá havendo um posicionamento que eu, pelo menos, não me recordo de outros períodos, de jornalistas se posicionando tão fortemente à direita ou à esquerda, e aí no sentido de um lado ou de outro, né? Quando, historicamente, assim, se vende a imagem de que o jornalista tem de ser isento ou imparcial, né? Esse, para mim, também, para mim, da área de jornalismo, é um momento muito marcante, né? Nós estamos vendo também isso ficar estabelecido, assim, de que alguns colegas estão alinhados
com determinadas causas. Eles não estão mais alinhados com apurar a informação e deixar as pessoas fazerem o seu juízo e fazerem as suas análises. Então me parece que isso também é um saldo que a gente vai ter disso tudo, né, que está acontecendo, onde as pessoas, quem traz uma reportagem que enquadra o Lula é logo taxado de ser do outro lado. Quem traz uma reportagem que enquadra o Bolsonaro, por exemplo, já é do outro lado. E não é assim, tem profissionais que mantêm uma conduta, um comprometimento com a informação. Então, assim, esses episódios, eu tenho certeza que vão ter impactos, vão mudar muitos comportamentos, e também vai ter esse impacto que já acontece hoje com jornalistas, que estão se posicionando assim de uma maneira incrível. E aí quem não se posiciona e busca fazer um trabalho o mais neutro possível, né, mesmo emitindo opiniões mais neutras, já vem aquele rótulo de isentão, o isentão lá e tal. Quando não é, né? Quando não é. Mas as pessoas nessa misturança, infelizmente, tem muita gente aí que não consegue discernir. Acaba se confundindo, na sua opinião, um pouco qual é esse papel do jornalista, que na verdade é informar a população e não fazer juízo de valor ou fazer o papel de juiz da história, professora? Acho que o ambiente político está tão conflagrado, tão tóxico, que qualquer coisa, qualquer argumento, qualquer ponderação que se faça acaba não tendo espaço de manifestação por conta dessa polarização política existente entre os que seriam petistas e não petistas, ou os que seriam a favor da corrupção e os que seriam contra a corrupção, o que é um absurdo, né? Então, num ambiente assim, fica muito difícil uma voz ponderada e racional se manifestar, porque é taxado sempre de uma forma ou de outra. Falando dos jornalistas, especificamente, o Reinaldo Azevedo é um jornalista que se diz liberal, portanto de direita, uma centro-direita, enfim, mas um jornalista conhecido por ser um jornalista mais do campo da direita, que formulou, inclusive, o termo petralha. O Reinaldo Azevedo está agora junto ao Intercept, fazendo parte da parceria que o Intercept fez com a Folha de São Paulo e com ele, e também com a revista Veja, para ajudar na apuração e no escrutínio de todo esse material recebido pelo Intercept. O Reinaldo Azevedo, muito provavelmente, é chamado hoje pelos olavistas, os bolsonaristas, de comunista. Sim, tranquilamente. O que é um paradoxo, um absurdo. Sim. A própria Miriam Leitão sempre foi acusada pelos petistas, durante os governos petistas, de ser uma jornalista liberal que estaria alinhada com a política editorial das organizações Globo. Hoje, a jornalista Miriam Leitão recebe ofensas pessoais do presidente Bolsonaro, que a acusa, entre outras coisas, de mentirosa e de comunista. Então, num ambiente assim, fica muito difícil fazer qualquer distinção. E a sociedade, porque tudo depende muito da circunstância, do cenário. Do que está em jogo naquele momento. E o que chama atenção nesse ambiente é que a sociedade é a que vai pagar essa conta por esses ataques aos jornalistas e que quer queiram ou quer não queiram, alguns se intimidam. Porque tem família, Claro. porque tem alguns valores, tem alguns princípios que as pessoas não estão sujeitas a daqui a pouco sair na rua ou a investigar em determinado lugar. Então essas pessoas que hoje fazem esse tipo de ataque são as que ali na frente podem ser prejudicadas por uma falta de apuração ou por uma falta de uma reportagem contundente que pode resolver um problema ou trazer à luz aí uma situação. Nós chegamos ao final do primeiro bloco aqui do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises aí sobre o jornalismo, a conduta, a ética, na verdade, no jornalismo e como lidar com certas circunstâncias aí políticas da nossa sociedade. Fique conosco, nós já voltamos.
Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e no programa de hoje o nosso objetivo é falar sobre o papel do jornalismo diante de fatos como o recente vazamento de conversas relativas à Operação Lava Jato. Comigo aqui no estúdio hoje estão os jornalistas Martin Beren e a professora Virgínia Fonseca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós falávamos no encerramento do primeiro bloco sobre esses ataques sofridos por jornalistas, mas é importante a gente destacar que tanto a Federação Nacional dos Jornalistas quanto a Associação Brasileira de Imprensa têm se manifestado em apoio a esses profissionais. Qual que é a importância, professora, dessa união da categoria para justamente possibilitar que os jornalistas continuem fazendo seu papel? Eu acho que é um respaldo institucional importante que os jornalistas precisam ter. Agora, também acho que é interessante a gente observar que o que está acontecendo hoje no Brasil, que é um ataque à imprensa, um ataque às instituições sociais, um ataque a valores democráticos, ele não é um fenômeno isolado, ele não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Toda esta onda de conservadorismo expresso na eleição de governos populistas de direita tem esta mesma característica: ataque à imprensa, desqualificação do trabalho da imprensa, ataque a valores próprios da democracia e aos direitos humanos, uma minimização da importância de conquistas históricas das sociedades e uma opção pela comunicação direta com o público através das mídias sociais. Isso está acontecendo sobretudo nos Estados Unidos, que é o país de referência para o governo atual. Jair Bolsonaro se refere cotidianamente a Donald Trump como sua referência, seu ídolo até, e repete práticas e táticas e estratégias de comunicação semelhantes às utilizadas por Trump, que desde a sua posse também vem apostando na desqualificação da imprensa. Toda vez que uma notícia o desagrada, logo ele a classifica como fake news. Qualquer notícia que seja contrária aos seus interesses e aos do seu governo são logo etiquetadas de fake news. É o que faz o Bolsonaro no Brasil. Distorce informações da imprensa, desqualifica os jornalistas, desqualifica instituições como, por exemplo, a Folha de São Paulo e prefere comunicar-se ao seu estilo populista diretamente com o seu eleitorado. Isto não contribui para a democracia, isto não contribui para o avanço do processo civilizatório e isto corrói valores que são importantes na nossa convivência comum. Então, inicialmente, vocês me perguntavam o que se discute na universidade atualmente. Numa disciplina como ética, que se trata sobretudo da questão relacionada aos valores humanos e aos valores profissionais, porque os valores profissionais estão subordinados, digamos assim, aos valores humanos. E muitas vezes no exercício da profissão, em qualquer profissão,
é possível que nós nos encontremos frente a dois valores igualmente importantes e que naquele momento estejam em conflito. Nesse caso, nós temos que avaliar qual é o valor que deve prevalecer em relação aos demais. Então, no caso que estamos discutindo aqui, da publicação das mensagens obtidas por fonte anônima, ao que tudo indica de forma ilegal, que vêm sendo publicadas pelo Intercept. Nós temos aí claramente dois valores importantes que neste caso estão em conflito. O valor dever de verdade, que prevalece e que é imperativo para o jornalismo e para o jornalista, e o valor igualmente importante de privacidade. Como eu dizia, o jornalismo trabalha, a finalidade do jornalismo é prestar informações para o público, para a sociedade, trabalhar com informações relevantes, sobretudo para a sociedade. Isto é o que legitima a profissão. Neste caso, estando em conflito, não é que o jornalismo vá aceitar em todas as situações que se quebre a privacidade de pessoas. Mas, neste caso, prevalece o interesse público. Claro. E uma questão importante, que também a respeito desse conflito precisa ser esclarecido, é que pessoas públicas têm menos direito à privacidade do que pessoas privadas. Portanto, procuradores federais, juízes federais, professores universitários federais têm menos direito à privacidade que uma pessoa privada qualquer. Né? Porque se somos agentes do Estado, nós temos o dever moral, ético e legal de agir sempre de acordo com a legalidade prevista para a atuação dos agentes públicos. Tá certo. Martin, como que fica a sociedade nesse processo, a partir do momento que nós temos, então, pessoas públicas, líderes políticos, na verdade, desqualificando, de certo modo, o trabalho dos jornalistas, numa época em que esse trabalho já é tanto quanto desqualificado, queda de diploma, uma série de dificuldades diárias que os jornalistas enfrentam para exercer a sua função. Como resgatar na sociedade essa valorização do profissional e a importância da função que a gente exerce? Bom, a gente não combinou, mas essa pergunta é muito pertinente, Marjorie. Eu tenho um trabalho de pesquisa, que não é uma pesquisa científica, mas eu transformei numa palestra, né? Qual o preço que a sociedade paga por ter censura. Eu peguei e apurei vários dados. Existe um ranking de liberdade de imprensa que é divulgado todo ano, os países onde tem mais liberdade da imprensa atuar. Eu peguei esses dados, fiz uma compilação junto com dados de violência e tal, e também peguei os dados do IDH destes países, o Índice de Desenvolvimento Humano. Também compilei uma série de informações referentes a desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Bom, eu cruzei esses dados, não de uma forma científica, mas com vários indícios, e o resultado é bem claro a partir dessa relação. Quanto mais liberdade de imprensa tem, o IDH é mais alto. É óbvio que existem outros fatores culturais, outros fatores econômicos, mas o cruzamento de dados não me deixa dúvidas, e eu tenho essa palestra, eu levo elas principalmente para escolas, para que as pessoas compreendam que a liberdade de imprensa ela é fundamental para o desenvolvimento social de uma nação. Então, assim, isso para mim é cristalino, e eu acho que é o momento da gente reforçar isso. Porque o trabalho da imprensa livre, ela escancara, ela mostra, e vamos pegar um lado um pouco mais positivo do trabalho da imprensa, né? Reportagens culturais, reportagens sobre entidades beneficentes. Quer dizer, quanto mais livre for esse campo de atuação da nossa da imprensa, mais vai ter uma sociedade fortalecida, uma sociedade que se reconhece, uma sociedade que tem uma autoestima mais forte. Então,
como resgatar isso? A gente vai ter que resistir, né? Não fazendo aqui nenhuma hashtag, mas resistir com o trabalho. É um momento de instabilidade, as redes sociais varreram muitos veículos, não dá para esconder, a gente está tendo que se reciclar, a gente está tendo que se adaptar às novas plataformas, o mercado publicitário fugiu para outros locais, estão preferindo anunciar em youtubers, em digital influencers, não vou aqui julgar as marcas, né? Elas vão em busca do público delas, mas o jornalismo vai ter que buscar, através da qualidade do conteúdo, mostrar a sua relevância. E eu quero deixar aqui registrado, sublinhado, alguém que pesquisou muito sobre o assunto. Quanto mais livre for o trabalho da imprensa, mais desenvolvida vai ser essa nação, ou pelo menos vai ter mais condições de se desenvolver. E aí, quando tu busca nesse ranking da liberdade de imprensa quem é que está lá embaixo, tu vai ver onde é que está o IDH dessas nações. São ditaduras africanas, são outras ditaduras, são países que têm uma dificuldade muito grande. Martim, a partir das dificuldades que tu já enfrentou na tua trajetória aí, foi que surgiu esse interesse em estudar esse assunto? Conta pra gente um pouquinho como que teve início isso tudo. Eu assim, acho que como vários profissionais, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E esse tema sempre despertou muita curiosidade, né? Porque o meu avô teve jornal em Novo Hamburgo, e lá no período do Estado Novo, do Getúlio Vargas, lá atrás, ele teve sérias restrições, porque era de origem, né, meu bisavô era alemão, então não podia falar alemão. Então, assim, eu tenho um pouco dessa questão lá atrás, assim, de sofrer com restrições ao trabalho da imprensa, né? Então isso foi algo que sempre mexeu comigo, né? E principalmente porque nos momentos de instabilidade é sempre a imprensa, né, que sofre esses solavancos. E aí na verdade foi um somatório de curiosidade, mas o que me chamou a atenção foi quando eu descobri pela primeira vez esse ranking da liberdade de imprensa. Aí eu comecei a olhar que países europeus, países da América do Norte, países desenvolvidos dados, falei, pô, esses países têm liberdade de imprensa. E aí comecei a juntar vários dados, fui atrás de vários rankings internacionais de língua inglesa, né, em outros idiomas, e comecei a ver, caramba, esses países aqui, poxa, eles estão lá na ponta de cima, os profissionais de imprensa, e são países que têm uma capacidade de desenvolvimento enorme, né? Então, assim, consegui construir esse cenário, e a ponta de baixo também, ela bate as informações no sentido de quanto mais fechado é a imprensa, mais miserável é o seu povo, né? Então, isso fica claro, e a sociedade, cada momento que eu tenho assim para conversar, lembrar as pessoas, talvez você não goste de um jornalista, talvez você não goste da opinião, né? Isso é normal. Agora, permita que ele trabalhe, pelo menos, permita que ele leve a sua informação. Não precisa agredir, não precisa bater. Não segue, não curte, não dá audiência. Eu digo para as pessoas, né? Não dá audiência para aquele jornalista, mas permita que ele faça o seu trabalho. Permita que ele leve informação e opine sobre determinado assunto. Isso faz uma sociedade mais forte. Pois é, falando sobre essa questão da violência, infelizmente os casos de agressão contra jornalistas, estudos apontam que eles cresceram mais de 36%. Em 2018 comparado a 2017, isso causa prejuízos para o fazer jornalismo, professora, a partir do momento que a gente tem um certo receio, como colocamos antes, temos famílias, enfim, precisamos zelar por quem é próximo da gente. Quais são os impactos desse receio, desse medo? Tem impacto, sim, tem implicações, porque além de eventuais prejuízos, até mesmo quanto à sua integridade física da sua família, há um outro efeito, que é o da autocensura. Sim. O jornalista com medo, com receio, acuado, ele tenderá a se proteger mais de ameaças e pode, com isso, evitar assuntos que eventualmente possam gerar algum tipo de dano para si ou para a sua família, ou mesmo para a sua instituição jornalística. Agora, o Martim falava pouco do quanto temos de aprender também com toda esta situação. Eu acho que se a imprensa hoje está sob ataque, ela obviamente não se deve apenas à ação de quem hoje está no poder ou dos grupos de direita que desqualificam a imprensa. Eu acho que a imprensa também precisa fazer uma autocrítica,
para se perguntar o quanto ela contribuiu para esta situação que estamos vivendo. Porque os grandes jornais, as grandes empresas de mídia que têm programas jornalísticos de repercussão, de amplo alcance, elas acabaram servindo de assessoria de imprensa para a Lava Jato, né? Elas acabaram se valendo, inclusive, das informações vazadas pela própria Lava Jato. Quando os integrantes da Lava Jato, os procuradores, ou mesmo o juiz Sérgio Moro, tinha interesse num determinado tipo de repercussão e que oportunamente liberavam, vazavam informações que a imprensa replicava, reproduzia, sem fazer o seu trabalho de apuração, sem o devido cuidado. Por muito tempo, os grandes jornais, os jornais tradicionais, acabaram entrando nesta onda moralista de combate à corrupção, de defesa incondicional dos procuradores e do juiz, como se eles fossem os salvadores da pátria. E se valeram, inclusive, desses vazamentos. Então, se hoje o hacker que está preso lá por ter supostamente invadido os celulares dos procuradores, é possível que ele devesse ter a companhia de outras pessoas, né, que usavam do mesmo expediente, sem serem necessariamente qualificados como criminosos. Então a imprensa se valeu muito disso e com isso também fez a sua cruzada moralista, né? Então agora virou o jogo, né? E não por acaso quem publica essas informações é justamente um projeto de jornalismo independente, que não está ligado a uma grande corporação de mídia, né? Mas é uma equipe pequena de jornalistas, um projeto de jornalismo independente liderado pelo Glenn Greenwald, que já tinha experiência de trabalhar com esse tipo de material desde o caso Snowden e que replica esta experiência. E até este momento, até este momento em que estamos gravando esse programa, não se tem conhecimento de nenhum desvio ético dos jornalistas que estão trabalhando nesse material, não se tem nenhuma notícia de qualquer ilicitude, de qualquer participação do Intercept ou do Glenn no crime do qual resultou esse material informativo. Pois é, ainda que a gente tenha grupos aí se formando cada vez mais de jornalismo independente, a maior audiência está concentrada ainda em grandes grupos que estão sujeitos a questões comerciais, uma série de questões que às vezes o jornalista enquanto profissional também é cerceado pela própria corporação, justamente por anunciantes, enfim, questões, né, da parte comercial da empresa. É também uma dificuldade ir contra isso a partir do momento que a gente necessita, né, é o ganha-pão do profissional. Existe fórmula para lidar com isso, Martin? Olha, eu vou trazer o meu caso muito modesto, mas muito modesto mesmo, mas quando a gente fala da nossa situação, às vezes tem maior conhecimento, né? Eu tenho um site já há mais de 5 anos, onde alguns anunciantes, potenciais anunciantes, deixaram bem claro que admiravam muito meu trabalho, mas não queriam anunciar porque algumas reportagens geram polêmicas ou causam desgaste e tal, e não querem ter suas marcas, não queriam ter suas marcas, embora com bastante honestidade falar, teu trabalho é muito importante, é muito relevante, né? Mas, enfim, isso deve acontecer certamente acontece em todos os veículos, né? E é um dilema, em compensação, existem outras marcas e outros mercados aí que entendem que não, que querem ter as suas marcas associadas a jornalismo de credibilidade. É por isso que é importante, embora todo momento seja de instabilidade, seguir, quem acredita no jornalismo, seguir investindo em conteúdo de qualidade. Pode ser mais doloroso,
daqui a pouco pode ser um pouquinho mais difícil para pagar as contas, né? Seja uma grande corporação ou os pequenos grupos aí, mas esse enfrentamento tende a acontecer no sentido de se proteger em relação à credibilidade da função jornalística, né? Porque se tu abre um pouco as portas, bom, aí tu vai trabalhar, na verdade, como merchan, né? Ou como assessoria de imprensa. Nada contra, também trabalho como assessor de imprensa aí e tal. Mas é isso. E aí... Tem que estar bem estabelecido o papel bem estabelecido. de cada... Eu acho que o mercado e as marcas, elas, apesar de toda a instabilidade, Marjorie e a professora, eu acho que sempre vai ter espaço para prestigiar e para ter marcas atreladas, né, a bons conteúdos, a conteúdos de credibilidade. Historicamente é assim, talvez hoje sofra solavancos, mas eu acho que sim, tende a acreditar nisso como um fator aí de diferencial. Se a gente pudesse falar em expectativas para os próximos anos aí, ou um recado para quem está nos assistindo que se interessa por comunicação, talvez algum comunicador que possa estar assistindo, qual seria assim o recado de vocês enquanto profissionais para lidar com toda essa questão e para a sociedade de uma forma geral de entender o papel dos jornalistas, professora? Eu acho que o modelo de negócios tradicional do jornalismo está passando por uma grande reestruturação. Esse modelo financiado pela publicidade, ele cada vez está limitando mais o exercício do jornalismo, e o jornalismo vai se aproximando nesses espaços financiados ainda pela publicidade muito ao entretenimento, né? Há um hibridismo aí que aproxima muito o jornalismo do entretenimento e fica muito limitado aos condicionantes impostos pelos financiadores. De qualquer forma, eu acredito, e não estou sozinha nessa convicção, de que sempre haverá espaço para o bom jornalismo, porque o jornalismo é uma das formas de conhecimento de que dispõe a sociedade para saber o que se passa no seu ambiente e no mundo, né? No seu local de vivência, mas também no mundo. É uma das formas, né? Então eu acho que o jornalismo talvez vá perdendo espaço nas grandes corporações, nos grandes grupos de mídia, muito mobilizados e muito submetidos a uma lógica capitalista de produção, mas ele vai sobrevivendo em outros espaços, em espaços alternativos que estão se criando. A gente está vendo aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o surgimento de projetos independentes, não necessariamente financiados pela publicidade, mas muitas vezes financiados pelo próprio leitor, outras vezes por mecenas, né? Outras vezes por fundações, enfim, que estão investindo no jornalismo por acreditar que se trata de uma instituição ou uma forma de conhecimento fundamental nas democracias, nos ambientes em que prevaleça a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Perfeito. Martin, teu recadinho. Olha, eu assino praticamente embaixo aqui com a professora. Não, né? tem como não, né? Porque é isso, né? Eu também acredito, ela falou em ambientes democráticos e de liberdades, né? Isso aí tem o seu reconhecimento, tem o seu valor, não é idealismo, é a história que mostra isso. Estão aí os modelos onde funcionam bem, onde nós temos nações equilibradas, onde existe uma justiça social maior. Então, isso é fundamental. Eu, se puder, deixo aqui um recado para você que acredita, né, sem romantismo e sem glamorização, para você que está aí como jornalista e tal, siga se preparando, siga se qualificando, há espaço para bons profissionais. Agora, a fórmula, aquela que eu, ainda na faculdade, né, fiz introdução ao jornalismo, digitando laudas na máquina de datilografar, nem sou tão velho assim, mas enfim, né? Algumas coisas estão, né, ultrapassadas, e esteja preparado para ser um pouco mais camaleão, para poder se adaptar, né? Então, ser um pouquinho mais
ter essa capacidade aí, porque a sociedade precisa sim de bons jornalistas, precisa sim do bom jornalismo. Tá certo, nós chegamos ao final então do TV Câmara Entrevista. Agradeço muito a presença, a disponibilidade de vocês de virem até aqui tratar desse tema. Eu agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e outras produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.